Amados, nesse período aqui, eu disse que nós passamos um tempo estudando lá nos Estados Unidos, então estávamos lá como aluno na maior parte do tempo, ainda que ajudávamos numa igreja, no processo de transição para o MDA, mas éramos um aluno comum numa escola, e de repente a gente chega aqui, é recebido com tanto carinho, com tanto amor, por tantas pessoas, a gente está começando a gostar disso, mas o nosso lugar, de fato, Deus tem nos chamado para implantar igrejas, o reino nas nações, e o nosso coração está voltado para isso, mas como eu já disse para a igreja muitas vezes no passado, nós estamos só abrindo o caminho para que essa geração poderosa que Deus está levantando, essa geração possa ocupar o espaço profético que Deus colocou nas nossas mãos, que são as nações, no nome de Jesus. Você recebe isso, querido? Amém, glória a Jesus. Nós queremos ministrar aqui dentro de um tema, como você está vendo aí já projetado na tela, entronizando o Espírito Santo. E esse tema tem sido um tema constante de busca, de revelação do Senhor nas nossas vidas. Eu tenho experimentado, eu e a minha casa, nós temos experimentado de 2014 para cá, um outro nível de relacionamento com o Espírito Santo. E o que nós queremos compartilhar com os irmãos é resultado disso que Deus tem feito pela graça e misericórdia dEle. Mas eu sinto que esse chamado, desde o ano passado eu tenho pensado muito em estar aqui e o que de fato ministrar. Então desde o ano passado Deus tem aquecido o meu coração para falar a respeito desse assunto. Eu já comecei na terça-feira falando sobre isso, vou continuar hoje, na terça-feira vou ministrar no Tadel também, vai ser dentro da mesma linha, porque o Espírito Santo tem queimado o nosso coração para elevar-nos a um outro nível. Eu quero que você receba isso hoje. Deus quer te levar a um outro nível, um nível mais alto de intimidade, de revelação da pessoa maravilhosa do Espírito Santo, o que Ele é, o que Ele representa para nós. Então nós vamos ler aqui um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versos de 5 a 13. E antes de nós lermos esse texto, eu quero situar-nos a respeito do contexto onde isso foi escrito. Jesus aqui possivelmente chamou os seus discípulos para uma reunião muito importante, ele tinha um assunto muito importante para tratar. E isso aconteceu no momento quase que final já do ministério de Jesus. Ele tinha já escolhido os seus discípulos, caminhado com eles, já tinha quase concluída a sua obra, porque no capítulo posterior, no 17, Jesus ora a oração sacerdotal, que é uma oração de prestação de contas a Deus, da tarefa que Deus tinha entregue nas mãos de Jesus, e Jesus diz: Pai, aquilo que o Senhor me deu para fazer, eu fiz. Então esse texto está situado dentro desse momento, do final do ministério de Jesus, onde ele tem um assunto extremamente importante para tratar com os seus discípulos. E nós vamos ler a partir do versículo 5, que diz assim: Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza, mas eu lhes afirmo, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará o que está por vir. Queridos, nesse momento que Jesus chamou os discípulos e começou a ministrar essas palavras com eles, a cabeça deles começou a quase que rodar, eles ficaram muito confusos. Porque esse momento da vida ministerial de Jesus, Jesus tinha alcançado o auge da sua popularidade. Porque onde ele passava, os milagres de fato aconteciam, uma revolução acontecia, mexia com as estruturas espirituais, as estruturas religiosas da época. E eu penso que a cidade onde Jesus passava, aquela cidade estava na manchete de todos os jornais da época. E na boca de todas as pessoas, os comentários: você viu o que aconteceu? Jesus passou, milagres aconteceram e coisas tremendas. Então os discípulos que seguiam Jesus todos os passos, em cada momento, eles estavam começando a gostar daquela popularidade que eles passaram a ter. E eles não entendiam ainda o chamado deles, eles não entendiam a grandiosidade disso. E muitos deles, nós vemos pelo contexto, que eles imaginavam que o reino que Jesus estava pregando era um reino político, que ia destituir
Roma, do governo e de ter subjugado Israel. Então muitos deles estavam com a mente ainda na questão política, na questão humana, mas eles estavam gostando daquela popularidade. E de repente Jesus marca essa reunião, avisa para todos os discípulos: ele tem algo muito importante, extremamente importante para tratar. E eles ficaram muito, assim, talvez curiosos com isso, e Jesus se certificou de que todos eles estariam lá. Se fosse nos nossos dias, eles iam criar um grupo do WhatsApp, e eles iam se comunicar a noite inteira. E aí, o que você pensa que vai acontecer? Aí mandava para João, que era o mais chegadinho: João, e aí, você sabe de alguma coisa? Ele te adiantou o assunto? Olha, não sei de nada, mas deve ser algo muito grandioso, muito maravilhoso, para ele marcar essa reunião. E foram todos eles para lá, sentaram rapidamente e ficaram ali esperando. O que Jesus tem para tratar? De repente, ele começa a falar desse assunto, e falar que ele vai embora, e que eles não estavam entendendo nada. Eles começaram a ficar confusos. E eu fico imaginando a vida de um dos discípulos, que é o que a gente mais fala dele, porque ele tinha a vida mais exposta, e muitas coisas são escritas a respeito dele, que é a vida de Pedro. Eu imagino que naquela hora talvez tenha passado um filme na mente de Pedro, porque 3 anos antes dessa reunião, Pedro era uma pessoa comum, numa vila de pescadores, simples. E um dia, pescando, Jesus passou e fez um convite, um chamado para Pedro. Eu penso que Pedro chegou na casa dele aquele dia muito animado e falou para a mulher dele: mulher, se prepara, porque a nossa vida vai mudar radicalmente. Mas como assim? Você pescou muito hoje? O que aconteceu? Pegou algum peixe muito valioso? Ele: não, eu vou deixar de ser pescador de peixe, e eu agora fui promovido a ser pescadores de homens. E a mulher de Pedro perguntou: mas como que é isso? Isso dá dinheiro? Ele falou: não sei se dá dinheiro, mas eu sei que eu vou. E como toda mulher, talvez ela tenha ficado um pouco preocupada. E o nosso sustento, e o futuro dos nossos filhos, que vem da pesca, como vai ser agora? Pedro não tinha muita explicação, mas ele foi atrás de Jesus. E quando ele voltava para casa, não era todos os dias que ele voltava, porque às vezes eles faziam viagens longas, mas quando ele voltava para casa, voltava um Pedro eufórico, animado. E ele tinha histórias incríveis para contar. E a família dele talvez se reuniu para saber como funcionou essa história de seguir Jesus. E Pedro entrou animado, falando lá para todo mundo: olha, hoje foi demais, Jesus convidou a gente. Aliás, Jesus foi convidado para uma festa muito chique. E nós éramos discípulos, Jesus falou: os meus discípulos têm que ir também. Nós fomos. E chegamos lá nessa festa maravilhosa. Tinha lá os noivos felizes. E muito vinho estava sendo servido. Mas no meio da festa, no auge, acabou o vinho. E seria uma vergonha total para os noivos. Mas Jesus estava lá. Mas e daí que Jesus estava lá? O que ele fez? Ah, vocês não acreditam. Ele chamou lá os serventes, mandou os serventes colocarem água naqueles recipientes grandes que os judeus usam para se lavar. E eles encheram de água, e Jesus foi e transformou a água em vinho. Nós vimos e nós provamos desse vinho. E as pessoas ficaram maravilhadas. E aí Pedro contou essa história, a família dele começou a ficar empolgada. E no outro dia de manhã ele saiu de novo atrás de Jesus, e Jesus foi para uma nova aventura. E lá volta Pedro de novo de tarde. E eu penso que no segundo dia, já não era só Pedro, a esposa, os filhos, mas talvez os vizinhos todos. Porque Jesus começou a ficar famoso, e Pedro também famoso. E Pedro vinha com as histórias maravilhosas. Todos os dias que ele chegava em casa, ele tinha uma aventura para contar, que animava todo mundo, e talvez até o bairro todo. Um dia ele chegou lá falando: hoje foi animal, hoje o negócio foi incrível, vocês não têm ideia. Mas como assim, Pedro? Nós estávamos andando com Jesus, e as pessoas tocavam nele, eram curadas, e muito milagre aconteceu, mas foi juntando gente, e a hora foi passando, e Jesus andando por lugares ermos. De repente nós nos deparamos num lugar deserto, milhares e milhares de pessoas seguindo Jesus. Quando nós olhamos aquilo, perdia de vista, e nós começamos a ficar preocupados. A hora avançando, as pessoas com fome, e a gente queria que Jesus dispensasse todo mundo, mas ao invés de dispensar, ele fez algo extraordinário. O que ele fez, Pedro? As pessoas perguntavam. Olha, foi incrível. Ele disse que nós íamos alimentar essas pessoas. Aí o povo pensou: ah, não, isso é impossível, onde vocês iam arrumar comida? Pois é, foi essa a nossa pergunta para ele. Mas sabe o que ele disse? Ele pegou os pães que nós tínhamos, eram só 5 pães e 2 peixes.
E ele agradeceu a Deus. E pegou aqueles pães e colocou em 12 cestos. Cada um de nós saiu distribuindo. Mas a coisa foi incrível, porque quanto mais pão e peixe nós dávamos, mais pão e peixe brotava dentro daquele cesto que eu não tenho explicação. E a prova é o seguinte: aí Pedro foi lá, pegou um dos cestos, porque a Bíblia diz que sobraram 12 cestos cheios. Talvez Pedro tenha levado um para casa. Se eu tivesse no lugar dele, eu levava. Ele deve ter levado para casa e falou: a prova está aqui, coma desse pão, coma desse peixe do milagre. E aí o povo começou a ficar animado. E aí todo dia Pedro voltava, e um dia ele falou: hoje vocês não acreditam, hoje o negócio foi demais. E Pedro voltou empolgado: olha, hoje nós estávamos num barquinho, porque Jesus mandou a gente para um lugar, no mar. E de repente, de madrugada, nós estávamos lá, nós vimos alguém andando sobre as águas, e todo mundo começou a ficar apavorado: é um fantasma, é um fantasma. Naquela época devia ter muitas dessas histórias, mas de repente eu percebi que não era um fantasma, parecia Jesus. Mas o incrível é que eu falei para ele: se for o Senhor, me manda andar sobre as águas para te encontrar. E sabe o que aconteceu? Jesus falou: vem, Pedro. E eu saí do barco e eu comecei a andar sobre as águas. Aí as pessoas deviam ter aplaudido, mas Pedro parou a história por aí, não contou o resto da história, porque o povo estava bem empolgado com isso, e ele ficou muito animado com isso que ele viu. E assim, queridos, eu poderia continuar dizendo aqui a rotina da vida de Pedro. A vida dele era uma vida incrível, uma vida animada, uma vida cheia de milagres. Ele nunca teve falta de nada. Ele tinha a palavra de sabedoria de Jesus o tempo todo. Quantas vezes Jesus era encurralado, Pedro passou por isso. Um dia o próprio Pedro foi encurralado pelos fariseus, pelos os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos pressionaram ele: você tem que pagar imposto. E ele não tinha dinheiro. E aí aconteceu algo incrível. Ele foi falar: Jesus, estão cobrando imposto, eu não tenho dinheiro para pagar. Jesus falou: vai lá, pega um peixe. Mas o que tem a ver o peixe com o imposto? Pega e você vai ver. Ele foi lá, pescou um peixe, abriu o peixe e tinha o dinheiro para pagar o imposto dele e de Jesus. Então ele tinha essa segurança. Mas um dia diferente, Pedro voltou para casa de tarde. E talvez todo mundo estava esperando ele, porque ele disse que tinha uma reunião importante com Jesus. Só que esse dia ele voltou, talvez arrastando os pés, com a cabeça baixa. E ele disse: hoje eu não tenho nada bom para contar para vocês. Como assim, Pedro? Ele falou: olha, eu não estou entendendo mais nada. Mas Jesus marcou a reunião conosco, estávamos lá, e ele veio com uma notícia esquisita. Uma notícia de que ele vai embora. A mulher de Pedro nessa hora deve ter falado: eu sabia. Essa história de ficar seguindo ele, de abandonar o seu negócio lá. Antes, um pássaro na mão do que 2 voando. E agora, como vai ser a nossa vida? Ele vai embora, e aí, como vai ficar? Não sei, mulher. Só que tem uma coisa que ele falou. Ele diz que é melhor para nós que ele vá. Aí Pedro deve ter pensado: o que deve ser? O que pode ser melhor do que andar dia a dia com Jesus? O que pode ser melhor do que reclinar a cabeça no peito dele? O que pode ser melhor do que ter a segurança dele me defendendo contra os ataques dos fariseus? O que pode ser melhor do que ter Jesus me ensinando rudimentos do dia a dia? O que pode ser melhor do que viver os milagres que Jesus tem falado, tem feito? O que pode ser melhor do que isso? Aí Pedro deve ter recobrado a consciência e falou: não sei, não entendo. Não sei se existe algo melhor do que isso. Queridos, o que pode ser melhor do que isso? O que Jesus estava planejando e estava sonhando? Nesse texto ele fala a respeito de um outro que ele mandaria para ocupar o lugar dele. E esse outro ele chama de o Consolador, que estaria conosco todos os dias. Eu queria fazer uma pausa aqui e analisar um outro aspecto agora da nossa vida. Quando você nasceu, querido, eu quero que você tenha consciência disso, que o dia que você nasceu foi um dia muito especial para Deus. Talvez não tenha sido especial para os seus pais, porque talvez eles não estavam esperando, mas Deus te planejou, e Deus ficou feliz o dia que você nasceu. Você é projeto de Deus. Agora, Deus, que é o Criador de todas as coisas, a gente vê tantas coisas perfeitas que Deus fez,
Seja um simples animal, uma flor, seja o mar, seja o sol. Coisas tão perfeitas que Deus fez. Deus não poderia planejar o homem para ser infeliz, para ser derrotado, para ser um fracasso. Deus planejou cada um de nós para sermos bem-sucedidos em todas as coisas. Então, no dia que Deus planejou, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele sonhou, vai nascer alguém, vai nascer uma pessoa especial. E como vai ser essa pessoa? O que ela vai ter? Como que ela vai ser bem-sucedida? Aí entrou Jesus na parada. Para ela ser bem-sucedida só tem um jeito. Todo homem nasce de uma matriz que é Adão. Adão foi a matriz de toda a raça humana. Todos nasceram dele e infelizmente receberam a mesma semente, a semente do fracasso, o gosto pelo pecado, o apetite pelas coisas erradas. Está intrínseco, está dentro do homem, já nasceu com o homem, é a herança que nós recebemos de Adão. Mas Jesus disse, entrou em cena nessa reunião, para que ela dê certo, primeiro eu preciso fazer algo. Eu preciso assumir a posição de pecador, ainda que eu não vou cometer pecado. Eu preciso entregar a minha vida e bloquear a maldição e bloquear essa herança, porque a partir de mim, a partir do momento que essa pessoa for lavada no meu sangue, ela vai ter uma outra trajetória de vida. Ela vai ganhar a salvação, o perdão dos pecados e a esperança de uma vida eterna. E de fato, o dia que você recebeu Jesus, tudo isso aconteceu e se encaixou dentro do plano eterno de Deus. Você não nasceu por acaso. E quando você nasceu de novo, que você conheceu Jesus, você se encaixou no plano eterno de Deus. Porém, essa é a primeira parte da história. Mas tem a segunda parte desse plano. E a segunda parte entrou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o seguinte: depois que Jesus concluir a parte dele, o Espírito Santo disse: eu entro em cena. E eu vou ser derramado para dentro dele. Eu vou morar dentro dele. Eu vou estabelecer o meu trono dentro dele. E eu vou guiá-lo por toda a verdade. Tudo o que nós somos vai ser transferido para dentro dele. É sobre essa parte que Jesus está falando. E que os discípulos ainda não entendiam e não sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Porque eles não conheciam o plano eterno de Deus. Mas quando Jesus, queridos, depois de morrer e ressuscitar, os discípulos se reuniram ao entorno dele no monte, e Jesus subiu aos céus. Mas Jesus, antes de subir aos céus, ele disse o seguinte: ele falou para os discípulos: não façam nada, faça nada, não sai por aí pregando, não faça nada, fique aguardando, porque vocês vão ser revestidos de poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, e aí vocês vão se levantar como minhas testemunhas. Eles ficaram aguardando. O tempo do aguardo era o tempo de Jesus ser entronizado nos céus. A Bíblia diz que o centro do universo é o trono de Deus. Porém, à sua direita, Jesus está entronizado. E ele foi entronizado após a sua ressurreição. Um dia glorioso. Hebreus escreve isso, que ele foi recebido na glória. Eu fico imaginando a festa, os anjos se prostrando diante daquele que morreu e ressuscitou, está lá sentado diante de Deus, à direita de Deus. Mas tem um trono nos céus. Agora eu te pergunto: o Pai está sentado no trono, o Filho está sentado no trono. Onde é o trono do Espírito Santo? Onde é o trono do Espírito Santo? Quando nós temos a possibilidade de escolher uma casa para morar, nós queremos o melhor possível. Nós vamos investir o máximo dentro das nossas condições para ter uma casa confortável, agradável, nosso cantinho, lugar onde a gente entra, fecha a porta e se sente bem. Todo mundo, todo cidadão do mundo tem esse desejo. O desejo intrínseco de ter um lugar para morar, um lugar para ter como seu. O Espírito Santo escolheu um lugar muito especial para morar. Esse lugar é você. Queridos, nós ainda não entendemos a dimensão do nosso valor diante de Deus. O mesmo Espírito que a Bíblia diz que pairou sobre a face das águas quando o mundo ainda não existia. O Espírito que tomou a palavra de Deus e transformou essa palavra em poder e criou todas as coisas. O Espírito que conhece as entranhas de Deus. O Espírito
que estava sobre todos os profetas, sobre todos os reis que foram bem-sucedidos e marcaram história. Por exemplo, Sansão, a força de Sansão para destruir os exércitos inimigos vinha do Espírito Santo. A sabedoria e a força que veio sobre Davi para ele derrotar o gigante Golias foi do Espírito Santo. Moisés, sem o Espírito Santo, era quase um velhinho gagá no deserto. Mas o dia que o Espírito Santo tomou, ele se transformou num homem que marcou a história, desafiou reinos, operou os maiores milagres, abriu o Mar Vermelho, conduziu milhares e milhares de pessoas pelo deserto. Com que força ele fez isso? Com o Espírito Santo. Jesus, quando se revelou, ele deixou muito claro no primeiro dia do seu ministério. Quando ele entrou no templo, ele ainda não era conhecido. Foi dado para ele o livro do profeta Isaías, ele abriu e leu o texto que diz: o Espírito Santo me ungiu. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar boa nova aos pobres, para dar vista aos cegos, para curar os enfermos. Jesus deixou muito claro, hoje se cumpriu essa profecia. Que profecia? O Espírito Santo tomou Jesus. Ele nunca escondeu que tudo o que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Mas agora que ele foi entronizado nos céus, esse Espírito foi dado a nós como herança. Jesus estava tentando mostrar a dimensão do valor do Espírito Santo entronizado na vida de alguém. No primeiro momento os discípulos não entenderam isso, mas eles aguardaram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo. E aí, queridos, a rotina desses discípulos foi uma rotina incrível. Eu penso na vida de Pedro mesmo. Agora ele tinha histórias para contar todo o tempo, todos os dias. Mas não era aquilo que Jesus fez e ele viu, mas era aquilo que o Espírito Santo fez através dele. Você pode imaginar um dia comum, 3 horas da tarde, Pedro está lá subindo para o templo para orar. Era o lugar que eles tinham para reunir os judeus. E na porta do templo ele se depara com um homem pedindo esmola. E Pedro olha para esse homem e fala: olha, eu não posso dar o que você espera, mas eu tenho algo para te dar que é infinitamente superior ao que você espera. O que eu tenho para te dar vai transformar a prata e o ouro que você espera em lixo. E o que eu tenho para te dar é o seguinte: no nome de Jesus, levante e anda. E esse homem, tomado pelo poder do Espírito, levantou. E diante de todo mundo começou a pular e dançar, e entrou no templo, e uma multidão com ele. De repente, os fariseus que dominavam o templo veem um burburinho lá e chegam lá para ver o que aconteceu, e percebe que aquele homem estava pulando, o homem que estava mendigando na porta, e pergunta: o que aconteceu aqui? E eles indagam Pedro, e Pedro começa a falar, e uma ousadia vem da boca daquele homem, uma coisa tão extraordinária, que os fariseus, que eram a nata da teologia, a nata acadêmica da época, os detentores de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, eles fizeram uma reunião à parte e falaram: uau, como que esse cara pode falar com tanta ousadia? Não é ele um pescadorzinho lá da Galileia? E aí eles chegaram à conclusão: mas tem um diferencial, ele andou com Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O segredo de Pedro não era ele ter andado com Jesus, porque muitos outros andaram com Jesus e não fizeram o que Pedro fez. Muitos outros participaram, a Bíblia fala que tinham 120 discípulos além dos 12. Quando Jesus andava, a Bíblia fala que tinha no mínimo 500 pessoas seguiam Jesus de perto. 500 pessoas ouviram de Jesus que eles deviam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eram pessoas que tinham andado com ele. Mas na verdade o segredo não era ter andado com Jesus. O segredo é entronizar o Espírito Santo no seu interior. E Pedro tinha feito isso. Querido, todas as vezes que o Espírito Santo é entronizado na terra, assim como Jesus foi entronizado nos céus, há uma conexão do céu com a terra. Tem uma pessoa morando dentro de nós e querendo nos governar. Agora, o Espírito Santo, queridos, entronizado nas nossas vidas, não é um lugar de decoração. É incrível como muitos cristãos, e eu me incluo,
Durante muito tempo na minha vida, ou muitas vezes na minha vida, eu ignorei o Espírito Santo. Nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, ignorando o Espírito Santo. Não conhecendo, não tendo consciência de que tem uma pessoa dentro de nós. Que Jesus diz que a função dele é nos guiar por toda a verdade. Todo o sucesso que Deus planejou para nós, esse sucesso está guardado na comunhão com o Espírito Santo. Ninguém pode ser bem sucedido se não tiver comunhão íntima com o Espírito Santo. Talvez podemos ter um sucesso de terceira categoria, mas o sucesso que Deus planejou é só na intimidade com o Espírito Santo. E esse Espírito deseja ter relacionamento conosco. Tem algo que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo que para mim é até chocante. A Bíblia diz, Tiago fala que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Eu acho isso chocante, sabe por quê, queridos? Porque todo mundo num certo nível tem ciúmes, mas ninguém admite que tem. De repente eu digo, eu tenho ciúmes da minha esposa. Aí eu chego em casa, ela fez lá um prato maravilhoso. Ela fala, esse prato eu fiz pro Mateus, ou fiz pra Ana Luísa, que é o que eles gostam. E de repente eu posso ficar com ciúmes, mas eu não vou admitir, falar, tudo bem, eu não estou com fome mesmo. Às vezes no relacionamento entre irmãos, discípulo e discipulador, às vezes o discípulo fica com ciúmes do discipulador, acha que o discipulador não está ligando muito para ele, e aí começa a dar uma de difícil. Aí chega o dia do discipulado, hoje eu não vou poder fazer o discipulado, eu estou um pouco ocupado, não vai dar. Na verdade o que ele mais quer é estar junto, mas ele não admite, porque é meio assim humilhante falar, eu estou com ciúmes de você, você não está ligando para mim. Mas é incrível que o Espírito Santo não tem vergonha de dizer e de proclamar e de declarar, eu tenho ciúmes de você. Eu tenho ciúmes do tempo que você gasta com o seu celular, conectado nas redes sociais. Não tem nada de errado estar conectado nas redes sociais, mas o errado, queridos, o errado é nós sabermos da vida de todo mundo, de celebridades ou de pessoas comuns. Sabe quando casou, quando morreu, quando teve filho, sabe quando viajou, conhece tudo, mas não sabe nada a respeito do Espírito Santo. Participa de 10, 15 grupos no WhatsApp, está conectado com todo mundo, mas não está conectado com o Espírito Santo. Sabe o que todo mundo pensa, mas não sabe o que o Espírito Santo pensa. Tem algo errado. Eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo tem ciúmes de você. Todo sucesso que você busca só é possível na conexão com Ele. Jesus diz, esse Espírito vai guiar vocês por toda a verdade. Ele vai levar vocês por um caminho incrível. Mas nós precisamos desenvolver relacionamento com Ele. Nós precisamos desejar relacionamento com Ele. Nós precisamos ter saudade do Espírito Santo. Quantas pessoas, queridos, buscam a realização em coisas, o sucesso profissional, e tudo isso Deus nos dá, mas isso são as outras coisas. Só tem um jeito de nós sermos completos, segundo o que a palavra de Deus diz, quando nós entronizamos o Espírito Santo e temos comunhão com Ele. O sucesso dos nossos sonhos está vinculado ao Espírito Santo. Eu penso muito a respeito de uma área que é uma área tão importante e sensível nas nossas vidas, a área do relacionamento conjugal. Quem não é casado ainda, quem já é casado sonhou um dia estar casado e hoje está ou esteve, e eu espero que isso não tenha virado um pesadelo na sua vida. O sonho virou pesadelo, na vida de muitas pessoas isso acontece. E muitos jovens estão sonhando em se casar. Quantos jovens sonham aqui em se casar um dia? Uau! Glória a Jesus. Sonho maravilhoso, eu quero dizer para você. Só que eu quero te contar alguns segredos aqui, muito importantes. Quando eu sonhava em me casar, eu confesso que as pessoas ao meu redor que eram casadas não me inspiravam muito, porque eu vi uma ponta de frustração. E essa frustração às vezes era esboçada através de palavras
Eu me lembro que uma pessoa que era casada um dia, eu estava num casamento, não era o meu casamento, era um casamento de uma pessoa em comum, e essa pessoa estava do meu lado, casada já, 6 meses mais ou menos casada, me cutucou, falou: quero ver essa alegria aí daqui a 6 meses, se está desse jeito. Eu olhei para a cara dele assim e falei: o que você quer dizer com isso? A frustração estampada. Mas sabe qual que é o problema, queridos? Quando as pessoas começam a se relacionar pensando em se casar, elas começam pelo lado errado. Eu estou falando com cristãos carentes, e acham que vai encontrar alguém que vai fazê-lo feliz e realizado. Se alguém pensa isso, precisa mudar o seu foco pelo seguinte: alguém que pensa isso, em algum lugar ele já deixou o Espírito Santo de lado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, querido: só tem uma pessoa na face da terra que pode nos fazer completos: o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos completos com o Espírito Santo de Deus, nós não vamos nos casar para ser feliz, mas eu vou me casar, e o Espírito Santo dentro de mim vai colaborar com propósito na vida da outra pessoa. Um dos sintomas, quando um jovem começa a escolher errado essa caminhada, é quando ele tem um nível de busca, de santidade, de envolvimento com o reino de Deus, mas de repente ele encontrou a pessoa amada e até começa a fazer romance real. Mas um dos sintomas de que ele pegou o caminho errado, o barco errado e vai dar em lugar errado, é o seguinte: ele começa a retroceder no seu envolvimento no reino de Deus e no seu relacionamento com Deus. Ele começou a substituir o Espírito Santo por uma pessoa. Eu falo com todo carinho, mas isso é uma escolha miserável. Tentar colocar alguém no lugar que só o Espírito Santo de Deus pode estar é uma decisão miserável. Eu digo para você, pela graça e misericórdia de Deus, eu sou muito feliz no meu casamento. Muito feliz. Eu amo a minha esposa e às vezes eu me pergunto: onde vai parar isso? Porque no início do meu casamento eu achava que já era o auge, mas agora todo dia eu acordo e eu estou mais apaixonado ainda. E eu fico pensando: onde vai parar? Mas sabe, queridos, eu digo isso para você como pai, eu estou dizendo isso. Eu digo o seguinte: não é porque ela é maravilhosa, porque de fato ela é. Ela faz tudo para me agradar. Isso confesso que colabora bastante, mas não é o fundamental. Ela faz tudo para me agradar, então não é porque ela é maravilhosa. E também, se você pensar porque eu sou o cara, de fato eu não sou. Eu não sou o cara. Mas a questão é a seguinte: Romanos 5,5 nos dá uma dica do plano de Deus. Deus tem um plano. Deus tem um plano para o nosso casamento. Deus tem um plano para todas as áreas da nossa vida. E o plano de Deus é o seguinte: Deus embutiu o amor verdadeiro num veículo, se eu posso dizer assim com todo respeito. E esse veículo que traz o amor verdadeiro de Deus chama-se Espírito Santo. Romanos 5,5 diz: o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então o amor, queridos, de fato, que sustenta um relacionamento, e o amor crescente, ele está ligado ao nível de intimidade com o Espírito Santo. Então, se você entra em intimidade com o Espírito Santo, a Bíblia diz que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E eu passo a ser um marido que não busca uma satisfação pessoal, porque eu de fato já tenho. E se eu deixo de ter relacionamento íntimo com o Espírito Santo, sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Eu já disse isso para a Márcia muitas vezes. Eu começo a sentir uma saudade lá dentro, uma falta. Eu sei que ninguém nada, não tem comida, não tem sexo, não tem nada que possa satisfazer isso. Só tem uma pessoa, que é o Espírito Santo, que mora dentro de mim, que quer se relacionar comigo. No processo de educação de filhos, eu vejo tantos pais apavorados. Alguns nem querem ter filhos, outros apavorados porque têm filhos, outros com tanto problema com os filhos. Queridos, eu vou te dar um segredo aqui de uma casa bem sucedida nessa área. O Espírito Santo é a maior herança que nós podemos transmitir para os nossos filhos.
a maior herança. A Bíblia nos ensina como a criar os nossos filhos no temor do Senhor. A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Duas formas nós temos para embutir o temor do Senhor no coração dos nossos filhos. A primeira e mais importante é através do exemplo. Se nós temos relacionamento, nós colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar nas nossas vidas e na nossa casa, a Bíblia tem uma promessa: ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando for mais tarde, ele não se desviará dele. Nós ensinamos os nossos filhos através do exemplo. Mas a Bíblia também fala de uma outra forma, combinada com o exemplo, com o amor, que é a disciplina. A Bíblia está recheada de textos, Provérbios está recheado de textos que falam a respeito disso. Que fala que a loucura, a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção afugentará dele. No Brasil, existe um movimento maligno, por trás de leis inclusive, tentando tirar esse princípio do seio da família. Mas são princípios fundamentais para nós ensinarmos os nossos filhos o temor do Senhor. Não o medo, mas a consequência do erro e do pecado. Isso gera temor no coração, que vai levá-los a se aproximar de Deus. E a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos e nós conhecemos o amor do Espírito Santo, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo, lança fora o temor, esse tipo de temor. Mas nós temos que incutir isso através da disciplina na vida dos nossos filhos. E aí, queridos, nós vamos ter filhos que vão ser os edificadores das ruínas caídas. Esse período que nós passamos nos Estados Unidos, Deus nos deu assim, o privilégio de como família viver coisas tão maravilhosas, que eu sei que nós estamos aqui não como protagonistas principais, mas Deus tem nos colocado apenas como pessoas que abrem portas para que uma geração possa passar atrás e usufruir do que Deus tem levantado. Então eu tenho falado muitas vezes aqui, durante muitos anos já, que Deus vai levantar uma geração aqui, uma geração de jovens que vão discipular nações, e eu creio nisso. E esse ano Deus nos deu algumas experiências muito maravilhosas. Então, estando lá nos Estados Unidos, a nossa vida, a maior parte do tempo era estudar. Mas também nós tínhamos um envolvimento com uma igreja, que nós estávamos ajudando o pastor, mentoreando o pastor, discipulando o pastor e ajudando a implantar o MDA, a célula, discipulado 1 a 1 nessa igreja. Mas Deus me deu o privilégio de ver os meus 2 filhos trabalhando na prática, numa igreja internacional, implantando esse mover que nós vivemos aqui no Brasil. Então a Ana Luísa estava lá e ela fez o trabalho, uma célula modelo na área de crianças, transmitindo esse DNA para a igreja, e foi algo muito fantástico que Deus fez lá. E o Mateus começou uma célula de jovens lá, e eu me lembro do primeiro dia que a célula de jovens ia acontecer na minha casa. Há pouco tempo antes dessa célula começar, uma família tinha chegado na igreja, uma família muito tradicional, americana, 8 filhos, o casal e mais 8 filhos, mas eles eram assim, não criam no poder do Espírito, não criam no batismo com o Espírito Santo, não criam nesse mover do Espírito. Por conta disso, eles criaram muito bem os filhos, mas debaixo de um domínio assim, que eles não tiravam os olhos dos filhos para nada. E num certo sentido foi bom. Mas quando os filhos já estavam grandes, chegaram na igreja, ele não permitia que os filhos tivessem envolvimento com outras pessoas. Então nós não sabíamos muito bem disso. E o Mateus convidou os 2 filhos dele, os mais velhos, para participarem das células de jovens em casa. E ele levou os filhos, eu e a Márcia estávamos prontos para sair de casa, para que eles ficassem à vontade na célula. E a gente estava já para sair, chegou esse senhor com os seus 2 filhos. E nós percebemos que ele chegou para ficar na célula. Aí nós nos sentimos constrangidos e não saímos. Falou: vamos ficar também. Deixa o cafezinho para outro momento e nós vamos ficar aqui. Aí ficamos eu, a Márcia e ele. E o Mateus ministrou, foi a primeira célula, foi uma bênção, um mover de Deus muito grande. E esse homem, quando o Mateus falou: quem quer receber mais de Deus? E esse homem falou: eu quero. E ele foi para frente. Nós começamos a orar. Um homem que não acreditava nos dons do Espírito. Nós fomos para frente orar. Esse homem foi tomado pelo poder do Espírito Santo. E ele começou a tremer. Nós começamos a segurar ele, o filho dele arregalou um olho desse tamanho, não sabia o que estava acontecendo. De repente esse homem começou a falar em línguas, o mover de Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo ali na célula de jovens. Passado
algumas semanas, o filho dele tinha um problema muito sério. Ele teve câncer há muito tempo atrás, mas ficou uma sequela no peito, uma dor muito forte que ele tinha no peito, como sequela da radioterapia. E os médicos não tinham solução para isso, e esse menino sofria muito. Mas um dia na célula, o Mateus perguntou quem quer ser curado. Ele foi na frente e ele recebeu a cura. E eu vi um dia no domingo, saindo da igreja, esse pai falando para o Mateus, o meu filho. Mateus tem 19 anos. Esse homem chegou para o Mateus e falou: Mateus, eu nunca na minha vida pensei na possibilidade do meu filho ser discipulado ou cuidado por alguém que não fosse eu. Mas o dia que eu vi a unção de Deus na sua vida, eu pensei: eu quero que meu filho seja igual a ele. E o Mateus começou a discipular esse menino. E agora, a semana passada, ou retrasada, o Mateus recebeu uma mensagem desse menino que era discípulo dele. Estava numa reunião e uma pessoa cega estava lá. Ele orou pelo cego e o cego foi curado. E outras pessoas com câncer foram curadas também. Queridos, qual a melhor herança que nós podemos dar para os nossos filhos? O relacionamento com o Espírito Santo. O relacionamento com o Espírito Santo. Tudo que Deus planejou, todas as promessas de Deus, quando nós olhamos a Bíblia está recheada de promessas de Deus. Todas as promessas de Deus são cumpridas na nossa vida através do Espírito Santo, que nos guia por toda a verdade. Por toda a verdade. É só Ele que pode completar as nossas vidas, e Ele que pode revelar as entranhas de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é incalculável. Não há como dimensionar o amor de Deus. Mas o Espírito Santo revela nos nossos corações, e nós sentimos que algo brota lá de dentro para fora. Por mais que muitas vezes passamos por circunstâncias contrárias, circunstâncias terríveis, porque a vida dos discípulos, os relatos deles na caminhada com o Espírito Santo, foram sempre relatos de sucesso, mas com muita perseguição, com muita surra. O que leva, por exemplo, um Paulo e Silas, meia-noite, está louvando a Deus numa cadeia, onde corre o esgoto, e eles amarrados pelos pés, depois de terem sido chicoteados. O que leva homens como esses a glorificar a Deus e trazer o céu sobre a terra, porque aquele lugar tremeu e as cadeias se quebraram. Como que pode isso? É só pelo Espírito Santo. Eu vou dizer para você, querido, sem o Espírito Santo, falando de mim mesmo, sem o Espírito Santo eu não tenho valor nenhum. O poder que está em mim não é meu, é do Espírito Santo. A sabedoria que vem na minha vida não é minha, mas é do Espírito Santo. Só que tem algo que nós precisamos entender: Deus não faz distinção de pessoas e de filhos. Para todos os que são filhos, a Bíblia diz que Ele deu o Espírito Santo. O Espírito que clama no nosso interior: Abba, Pai. Que nos dá convicção de que nós temos um Pai. Pode o mundo inteiro nos desprezar, pode as pessoas nem gostarem da gente, nem irem com a nossa cara, mas nós temos um Pai. O Espírito Santo clama dentro de nós: Abba, Pai. O que mais nós podemos buscar e desejar? Tudo que Deus planejou para nós está embutido no Espírito Santo. E à medida que nós desenvolvemos relacionamento com Ele, nós somos guiados por toda essa verdade. Os pensamentos que tenho a teu respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Como nós vamos conhecer os pensamentos de Deus? A Bíblia diz que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito do homem que nele está. E ninguém conhece a Deus a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus foi dado a nós. Então nós temos os pensamentos de Deus embutidos no Espírito Santo. E quais são os pensamentos que Deus tem a nosso respeito? Pensamentos de paz e não de mal. Você quer conhecer a grandiosidade do plano de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu negócio, para o seu trabalho, para a sua faculdade? Tem intimidade com o Espírito Santo. Essa é a prioridade das nossas vidas. Um outro sintoma, queridos, da intimidade com o Espírito Santo nas nossas vidas, é a forma como nós enxergamos as pessoas à nossa volta. Eu tive uma experiência muito interessante
na escola onde nós estudamos. O primeiro dia que nós chegamos lá, nós passamos por todos os alunos foram encaminhados para fazer um teste de inglês para identificar o nível que cada um estava e encaixar cada um numa classe. E nós caímos de paraquedas lá, fomos fazer o teste, uma sala de computador, e o teste era todo no computador. Eu concentrado para dar o melhor de mim, mas do meu lado tinha um chinês muito agitado. E esse cara sentado do meu lado, enquanto eu estava tentando fazer o teste, ele ficava assim com a perna, batendo a perna. E de vez em quando eu batia a mão também. E aquilo começou a entrar em mim, começou a me irritar. Eu falei, Deus amado, tira esse cara daqui porque está me atrapalhando. E eu precisava me concentrar no teste, tinha tempo para entregar a prova. Resultado, eu fui mal naquela prova, o negócio não saiu do jeito que tinha que sair. E eu pensei, por causa desse chinês aqui. E também por causa do computador que deu problema, mas o chinês estava me atrapalhando. Mas acabou a prova, cada um ia para a sua classe e tudo mais. Eu fui colocado numa classe. E o dia que eu estou na minha classe, de repente entra uma pessoa, aluno dessa mesma classe. Quem é esse camarada? O chinês. Até aí a classe é grande, vamos ver onde ele vai sentar e tá. Esse cara olhou para a classe inteira, várias cadeiras disponíveis. Ele achou de sentar justo do meu lado. Numa aula de gramática, era uma aula difícil. Para mim era difícil, eu tinha que me concentrar. E esse cara lá, com essa mania, ficava batendo a perna. E eu querendo concentrar naquilo, eu falei, Deus, não é possível. E foi engraçado um dia, não sei se foi nessa classe mesmo, que eu pensei, bom, eu vou sentar agora do outro lado. Sentar do outro lado, lá se ele chegar, ele senta aqui. Aí sentou do outro lado, a classe foi enchendo, não tinha mais lugar para ninguém sentar, chega o chinês. Aí a professora falou para ele, pega uma cadeira do lado e põe num lugar para você sentar, por favor. Ele foi, pegou uma cadeira e achou um lugar para encostar a cadeira. E onde foi esse lugar? Do meu lado. E sentou o camarada do meu lado. E eu confesso, queridos, que assim, do lado humano, eu queria que ele estivesse num canto e em outro, se possível ele numa sala ou em outra. Mas o tempo foi passando e esse camarada sempre querendo sentar do meu lado. Foi uma outra matéria que eu estava fazendo também, eles também estavam fazendo, ele sentou do meu lado. Aí teve um dia que esse cara, ele era muito agitado. Mas um dia ele estava muito amuado, deitado na carteira assim, abatido. E a professora perguntou, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu tenho um problema de vez em quando no ouvido. E sequela de alguma coisa lá, só sei que dá uma dor de ouvido incrível, muito terrível. E eu estou com essa dor hoje no auge. E por isso eu não estou aguentando. E a professora falou, se você quiser você pode ir embora. E até melhor que você vá. E aí eu cheguei e chamei ele, percebi isso. E chamei ele no intervalo, na hora do café. Falei, vamos tomar um café comigo? Aí ele foi. E eu falei para ele, eu quero orar com você. Eu percebi que você está com dor, mas eu conheço alguém que pode te curar. E falei sobre Jesus para ele. Ele falou, tá bom, pode orar. Impus as mãos e orei. Orei, voltei para a classe. Terminou o intervalo, voltamos para a classe. Volta o chinês para a classe, agitadaço de novo, do jeito que ele era. E a professora perguntou, e aí Marcos, como que você está? Ele falou, olha, eu estou ótimo. Mas você estava com dor? Ele falou, eu estava mesmo. Aí apontou para mim, mas ele aqui pôs a mão e tirou a dor do meu ouvido. E quase que eu me arrependi de orar, porque o cara estava agitado. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito nisso. Aí depois eu tive a oportunidade de ir lá e falar com ele. Falei, olha, na verdade não foi eu que tirei, mas tem alguém que mora dentro de mim, que é o Espírito Santo, fruto da minha decisão de entregar a vida a Jesus. E ministrei Jesus com ele. Ele não sabia quem era Jesus, muito menos o Espírito Santo, não sabia nada. Mas eu ministrei com ele. Passados uns dias, esse rapaz me procurou e falou assim, Gumer, eu tive um sonho. E nesse sonho, o Jesus que você falou, ele apareceu para mim. E nesse sonho, ele me mostrava um livro cheio de figuras e me convidava para ser cristão. Passado talvez 1 ou 2 dias, ele teve o mesmo sonho de novo. E infelizmente, depois disso, terminou esse curso e eu achei que ele ia voltar. Ele falou para mim que ia voltar para a continuação. Ele foi embora para a China. Eu nunca mais tive contato com ele. Mas queridos, eu senti essa satisfação de ter o Espírito Santo entronizado na minha vida. Mesmo no momento que eu confesso que humanamente eu não queria estar perto dele. Mas quando nós passamos a enxergar as pessoas pela ótica do Espírito Santo, isso muda tudo. Isso muda tudo e mudou a minha visão a respeito dele. E foi a oportunidade que Deus me deu, não foi nem que ele teve só, foi a oportunidade que Deus me deu de poder ser um canal onde o Espírito Santo agiu na vida daquele rapaz,
Porque todas as vezes que o Espírito Santo é entronizado na terra, assim como Jesus foi entronizado no céu, o milagre acontece. E eu não vou me surpreender se um dia eu ouvir uma notícia na China de um grande mover de Deus lá, de um chinês chamado Marcos, porque eu sei que o Espírito Santo se conectou nele, através da minha vida. E assim, queridos, Deus está nos chamando para um nível mais profundo de intimidade, onde nós vamos começar a enxergar as pessoas pela ótica do Espírito Santo. Essa semana passada eu fui visitar minha irmã e passei em Carapicuíba, e passando uma rua lá, um rapaz vendendo frutas, e a Márcia queria comer uva. Eu parei, comprei uva, voltei para o carro, mas algo começou a queimar dentro de mim. Eu sabia que era o Espírito Santo, a respeito do vendedor ali. E eu voltei lá para comprar manga, mas era quase que uma desculpa para eu poder ter esse contato com ele e transmitir para ele o que eu estava sentindo. E quando eu falei que eu estou sentindo algo aqui, que Deus tem um propósito na sua vida e tudo mais, aí ele já começou a abrir o coração comigo e contar das coisas que estavam acontecendo. E eu fiquei assim maravilhado, irmãos, como a nossa terra, o Brasil, se encaixa no que Jesus diz, que os campos estão brancos. Jesus enxergava isso porque ele enxergava pela dimensão espiritual. Os discípulos enxergavam pela dimensão física. Eles estavam olhando a colheita humana, a colheita física, talvez de algodão, de alguma coisa. Mas Jesus olhou o campo e falou: não, os campos estão brancos, pronto para a colheita, mas os trabalhadores são poucos. Eu digo que mesmo com relação ao Brasil, nós temos milhões de cristãos, mas ainda os trabalhadores são poucos, porque muitos cristãos têm ignorado o Espírito Santo. Muitas igrejas inteiras têm ignorado o Espírito Santo, têm feito os seus programas sem a direção do Espírito Santo, tão diferente do que nós vemos em Atos, onde Jesus disse para os discípulos: não façam nada, não saiam do lugar, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. E tudo o que eles faziam era uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, que eles tinham a ousadia de dizer o seguinte: parece bem ao Espírito Santo e a nós enviar Paulo e Barnabé. Havia uma comunicação e uma intimidade, o Espírito Santo era entronizado. O livro de Atos era escrito por pessoas, pela história, contando a história de pessoas que entronizavam o Espírito Santo. Um dos sintomas, queridos, de quando nós estamos entronizando o Espírito Santo verdadeiramente nas nossas vidas, é como nós enxergamos as pessoas à nossa volta. Sejam as pessoas que nos dão muito trabalho, sejam as pessoas que estão até nos traindo, sejam as pessoas que de repente até estão fazendo mal para nós, sejam as pessoas que porventura estão até cometendo injustiça com relação a nós. A forma como nós enxergamos essas pessoas são indicativos do nível de intimidade que nós temos com o Espírito Santo. A forma como nós enxergamos as pessoas lá fora são indicativo do nível de intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Eu gosto de uma história da pastora Rebeca, a líder da Missão Paz. Ela, como missionária no Brasil, como criança, os pais a trouxeram para cá, e ela estudava numa escola de missionários. E nessa escola, o professor era um missionário, e ela conta que um dia o professor estava contando muitas histórias lá, e no meio dessas histórias, as crianças lá gostando, ele falou o seguinte: olha, eu posso chorar a hora que eu quiser. E os alunos gostaram da ideia, desafiaram o professor: é mesmo? Então quero ver o senhor chorar agora. E todo mundo ficou naquela expectativa. E o professor abaixou a cabeça. Quando ele levantou, as lágrimas estavam correndo pelo rosto. E as crianças paradas olharam para ele: mas como assim? Como assim? Ele disse: basta eu pensar na quantidade de pessoas nesse momento que estão morrendo, indo para o inferno sem conhecer Jesus. Eu não consigo ficar indiferente a isso. Irmãos, isso não é fruto de um sentimentalismo humano. Isso é fruto de uma intimidade com o Espírito Santo. Porque tem alguém dentro de nós que tem a função de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Ele faz isso através de nós. Esse alguém que está dentro de nós, ele tem sentimento. Ele sente pelas pessoas que estão afastadas.
Ele sente pelas pessoas que estão caminhando debaixo do pecado. E seria incomum um cristão não sentir isso também. Mas muitos cristãos se acostumam com o dia a dia. E eu me incluo no meio. E muitas vezes não paramos para pensar nisso. Só que tem mais, queridos. O Espírito Santo não só sente isso, mas ele sabe que está chegando no fim. Tanta gente fazendo planos maravilhosos, excluindo o Espírito Santo, mas ele sabe que está chegando no fim. E sabe, queridos, um dia o Espírito Santo vai ser tirado da terra. E sabe quando é esse dia? Quando os cristãos forem tirados, porque o trono dele são os nossos corações. Mas antes disso, queridos, eu digo isso para você com todo o meu coração, tem milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas esperando a revelação dos filhos de Deus. Tem nações inteiras mergulhadas no pecado que não conhecem. Por isso que eu sei com todo o meu coração que Deus está levantando uma geração de homens e mulheres íntimos do Senhor, que assim como os discípulos tinham intimidade com Jesus, de andar com Jesus, de ter histórias para contar todos os dias da sua aventura com Jesus. Eu quero dizer para você, o livro de Atos não foi fechado, não terminou ainda, porque Atos fala das ações dos discípulos, aliás, das ações do Espírito Santo através dos discípulos. Eu vou dizer para você e vou te desafiar aqui hoje. Tem uma página do livro de Atos ainda para ser escrita por você, pelas ações da sua vida, pelas suas aventuras com o Espírito Santo, pelas intimidades, pelo seu momento de intimidade com o Espírito Santo, pelas coisas que Deus vai revelar no seu coração pelo Espírito Santo, das pessoas que vão ser tocadas através da sua vida pelo Espírito Santo, das curas maravilhosas que vão acontecer através da sua vida pelo Espírito Santo. Tem uma página para você, uma página para ser escrita. Os atos do Espírito Santo através de você. Eu quero te desafiar, querido, nesta noite, a entrar nesse novo nível de intimidade com o Espírito Santo. Jesus disse isso. Eu vou mandar outro Consolador. Quando ele falou outro, ele estava dizendo outro da mesma espécie dele. Assim como eu fui para vocês, vai ter um outro que vai ser também. Só que ele vai ser ainda melhor, porque eu estou do lado de fora. Eu faço e vocês veem. Mas agora vai ter esse que vai estar do lado de dentro. E ele vai fazer através de vocês. E ele vai estar 24 horas por dia inteiro disponível para você. Jesus não podia. Ele podia estar disponível para algumas pessoas. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele é onipresente, você pode ter ele inteiro para você. Nem precisa dividir comigo, porque eu também tenho ele inteiro para mim. Ele quer estar envolvido com você no seu tempo de oração. Porque uma coisa é a gente orar sem o Espírito Santo, por nós mesmos, pelas nossas necessidades. Outra coisa é você orar em comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas Ele sabe. Uma coisa é eu louvar e adorar por mim mesmo. Outra coisa é eu louvar e adorar junto com o Espírito Santo. Uma coisa é eu trabalhar só pelo meu sustento, por mim mesmo. Outra coisa é eu ir para o meu trabalho junto com o Espírito Santo. E assim por diante, queridos, o Espírito Santo quer estar envolvido em todas as áreas da nossa vida. Eu te desafio nessa noite. Eu te desafio a entronizar o Espírito Santo e viver as aventuras maravilhosas que Ele tem para você. Não foque naquilo que já passou. Tem toda uma caminhada pela frente. Tem coisas incríveis que Deus vai fazer através de você, no nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos agora. Eu te convido a começar a orar, a falar com o Espírito Santo. Ele está aqui, querido, não ignore o Espírito Santo. Não se movimente ainda do seu lugar. Ele está aqui. Ele veio aqui para fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Por isso feche os teus olhos, para você não prestar atenção em mim, nem em ninguém, somente nele.
Somente nele. Somente nele. Convido o Espírito Santo para viver em você. Convido o Espírito Santo para caminhar com você. Convido o Espírito Santo para ser entronizado na sua vida. Vem Espírito, vem, 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 vem. Vem Espírito, vem. Oh, nós te amamos, Senhor. Te desejamos, Senhor. Não há ninguém que possa nos completar. Somente a tua presença. Somente o teu toque, Senhor. Oh, Espírito Santo. Nós queremos tirar todos os ídolos do nosso coração, Senhor. Oh, camarada, o Espírito Santo fala isso agora, queridos. Tem ídolos aí dentro do seu coração que o Senhor quer tirar. Às vezes são ídolos sutis. São pessoas que nós criamos uma expectativa com elas mais do que com o Espírito Santo. Às vezes é o seu líder, às vezes é o seu discipulador, que você fala, se ele não me discipular mais, eu vou cair. Se ele não cuidar de mim, eu não vou conseguir. Isso você está colocando um ídolo no seu coração. Só tem um que é indispensável, é Espírito Santo. Não tem ninguém mais que pode ocupar este lugar. Tem pessoas colocando o cônjuge, colocando o namorado, colocando o filho. Querido, tira todo o ídolo do seu coração. Entronize o Espírito Santo. Ninguém pode ter esse encargo, somente Ele, somente Ele. Oh, somente Ele. Chorei calabalá. Este lugar é dele. Oh, somente Ele. Espírito, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Oh, vem, Senhor. Ei, alabalabaê, xarabanaê. Ori, calamanai. Unção de cura sobre as almas. Deus me mostrou
feridas interiores, feridas por perda de entes queridos, feridas por situações de relacionamento. Querido, creia, há um fogo do Espírito que pode cauterizar toda ferida. Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora. Deixa o Espírito Santo agir. Oricalá, entronize o Espírito. Oricalá, bálsamo de cura. Vem, vem, vem. Vem, carabarraxerês. Vem, Senhor. Vem, 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 vem. Cura de depressão. A solução está nele, somente nele. Aleluia, receba a alegria do Senhor. Receba a alegria do Senhor. Toda angústia, toda depressão é vencida pela alegria do Senhor. Santo, Ele quer se envolver com você diariamente. Ele quer ter envolvimento. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, todas as coisas, todos os segredos estão nele. Oh, Espírito Santo, põe saudade nos corações da tua presença. Oh, Espírito Santo, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia. Você, querido, que quer entronizar o Espírito Santo, você quer ver o Espírito Santo agindo através de você de formas extraordinárias, incríveis. Eu quero te convidar a levantar suas mãos diante do Senhor agora. Consagra a sua vida a Ele. Lembre-se que você existe por causa de um plano que Ele tem para você. Não vale a pena viver se não for por este plano. Por isso, levante as suas mãos e faça a sua oração de entrega agora. Entronize o Espírito Santo. Entronize o Espírito Santo na sua vida. Ele vai te guiar. Talvez Ele vai pedir para você abrir mão de coisas que estão te impedindo de se relacionar com Ele. Mas se Ele te pedir isso, Ele vai te capacitar para você renunciar. Por isso, ora agora, faz a sua oração, entronize o Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Senhor, Pai, ora agora, Senhor, pelos teus filhos aqui de mãos levantadas, Pai. Senhor, há uma história, Senhor, a ser escrita. Oh Deus, Senhor, livro de Atos, Pai. Segundo o Senhor, cada um dos teus filhos aqui vai ser escrito. Por isso, o Espírito Santo, marca esses corações agora. Marca esses corações agora. Seja entronizado, Espírito Santo. Seja entronizado nesses corações. Seja entronizado, Espírito Santo. Toma, Espírito Santo. Vem com a tua unção. Oh, domina completamente, Senhor. Marca os teus filhos. Marca, Senhor. Oh, chega na barreira, baixa a sua mão, permaneça com seus olhos fechados. Nós queremos dar a oportunidade agora para aqueles que querem entronizar Jesus como o Senhor da sua vida. Uma trajetória bem sucedida,
ela começa no dia que nós reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas, o dia que nós reconhecemos isso publicamente, o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus e deixamos Ele governar. Talvez, eu tenho certeza, aliás, que nós temos pessoas aqui assim, pessoas que estão desejosas de serem guiadas pelo Senhor. Você entrega a sua vida a Jesus hoje, confessa Jesus como o Senhor da sua vida. Nós temos pessoas que já fizeram isso um dia e voltaram atrás. Eu quero dizer que os braços do Senhor também são estendidos para você. Então, se você quer hoje confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, você quer entregar o seu coração totalmente a Ele, levante a sua mão onde você está, querido. Não se demore a fazer isso. Eu quero convidar essas pessoas que estão de mãos levantadas, todos os que querem entregar Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Eu te convido a sair do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Nós queremos te receber aqui, em nome de Jesus. Não se demore a fazer isso, querido, não se demore a fazer isso. Vem para os braços do Pai, vem para viver a vida sobrenatural que Deus tem para você. Vem para usufruir da vida abundante que Ele planejou para você. No nome de Jesus, nome de Jesus eu declaro, sai do seu lugar. Você que já tomou essa decisão, voltou atrás. Hoje é o dia de conserto. Hoje é o dia de uma nova história ser escrita. Sai do seu lugar, vem correndo aqui na frente, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. 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 Glória ao teu nome, Senhor.